A paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que nos ouvem, nossos amigos internautas, nossos irmãos em Cristo. Mas nesta manhã eu quero já externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de poder falar de Sua palavra, poder pregoar o ano aceitável do Senhor. Ao Senhor Deus, todo tributo, toda a honra e toda a glória. Me sinto honrado em poder estar aqui nessa tribuna, nesse programa Louvor e Palavra, para falar de um Deus poderoso, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, e nossa irmã Antônia, e toda essa equipe que aqui se encontra, a equipe técnica. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus pela vida do moderador desta manhã, o diácono Anderson Góes, conhecido como Dr. Góes, aleluia. Fico muito feliz de estar aqui. Mas nesta manhã, meus irmãos, nesta manhã, nós iremos falar do primeiro rei de Israel, rei Saul. E o texto do qual nós iremos ler é em 1 Samuel, capítulo 13, e o versículo do 8 ao 14. Foi o primeiro rei de Israel, um rei famoso, aleluia. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14. Também quero agradecer a Deus pela minha esposa, que nos ouve nesta manhã. O programa Louvor e Palavra está sempre atenta ali, em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 8 do capítulo 13 de 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor: E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto vinha que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micamas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14 diz assim: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Meus irmãos, aqui tem um texto que fala da história de Saul, primeiro rei de Israel. E iniciando a história de Saul, Saul era um homem simples, da tribo de Benjamim, um homem muito simples, um homem
humilde, uma família crente, um homem crente. E ele inicia o seu ministério e através de Samuel, Deus ordenou, pelo clamor e o coração do povo, o povo aclamava por um rei em Israel. E Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E quando Saul já tinha ganhado algumas batalhas e os seus soldados bem aparelhados, Saul em seu coração, ele decide, aleluia, a fazer aquilo que Deus não ordenara a ele fazer. Havia uma guerra entre os filisteus e Israel. E os filisteus, eles eram numerosos. Mas houve uma combinação. Samuel, profeta, juiz e sacerdote, conversando com Saul e a estratégia como vencer os filisteus. Samuel disse para Saul: olha, não desce para a guerra, me espera durante 7 dias, não faça nada, só espere. Os filisteus estavam em Micmas já reunido, chegando Saul em Gilgal, no lugar estratégico para iniciar a guerra, iniciar a batalha. E também quero dizer-lhe que os filisteus não era só inimigo de Israel, ele era inimigo também de Deus. Era um povo muito ruim, um povo idólatra, feiticeiro e muitas coisas. Mas agora Samuel, como tinha combinado com Saul, aleluia, a respeito da guerra, a respeito daquilo que eles tinham combinado, ele falou para Saul, o rei de Israel: me espera durante 7 dias, porque nós só iremos para a batalha, para a guerra, quando o Senhor falar conosco. Então me espere 7 dias. Eu vou repetir essa palavra para que vocês fiquem em sua mente. Samuel pediu para Saul, rei de Israel, que esperasse ele 7 dias para a guerra. E Samuel ia chegar durante esses 7 dias para fazer um sacrifício a Deus e pedir a confirmação de Deus para a guerra. Mas Saul, rei de Israel, ele tornou-se uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Como ele já tinha vencido outras guerras, e ele se desesperou. Eu poderia nesta manhã dar um título à nossa mensagem, dizendo que o segredo é saber esperar. O segredo é saber esperar. Mesmo que as circunstâncias e as dificuldades aos nossos olhos nos incentive a fazer aquilo que aos nossos olhos seria ou será correto, não faça se Deus assim não disser. Se Deus disse para você esperar, então espere. Não se desespere, não se precipite. O segredo é você esperar o agir de Deus ou o aval de Deus. Mas Saul, com sua arrogância e a sua prepotência, estava com o seu exército todo aparelhado, com suas armas. Para ele estava pronto para guerrear, mas ele não poderia esquecer que o profeta Samuel dissera para ele: me espere 7 dias. Me espere 7 dias. No versículo
9, no versículo 9, irmãos, do capítulo 13 de Samuel, diz assim a palavra do Senhor: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ou seja, antes que Samuel chegasse, antes que o profeta de Deus chegasse, eu quero dizer que o profeta no Antigo Testamento, e no caso aqui de Samuel, ele era juiz, Samuel ele era profeta, e Samuel era sacerdote. Ele tinha essas funções. E quem só poderia fazer esse sacrifício, se referindo à eclesia, à igreja, ao poder religioso, à igreja, era somente sacerdote. O rei, apesar de ser um rei poderoso, apesar de exercer um cargo acima do sacerdote na nação de Israel, ele não tinha esse direito, nem este aval de Deus para fazer esse serviço, o serviço de sacrificar para Deus, somente o sacerdote. E quando Samuel pediu para Saul que ele não fizesse, ele vendo aquela quantidade de inimigos que eram numerosos, vendo que tudo contribuía para que ele se desesperasse, a situação contribuía, ou a circunstância dava a entender que antes do prazo de 7 dias, o inimigo ia avançar. Mas Deus, Ele conhece, Ele sabe tudo. As circunstâncias e as situações não lhe dá o direito de você se desesperar, mesmo vendo toda a situação, ou a situação e a circunstância que surge. No versículo 10, diz assim: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E antes que acontecesse tal coisa, Saul se desesperou, chamou, quem sabe, uns dos seus ali, e pediu para que fizesse esse serviço. E quando Saul termina de fazer esse serviço, quando o rei Saul termina, que ele não tinha este aval de fazer este serviço, ele era rei de Israel, ele não era sacerdote, e rei não tinha esse aval de Deus para este serviço. Quando Saul termina de fazer o sacrifício, o holocausto, chegou Samuel no prazo determinado, conforme o combinado que ele tinha com o rei Saul. E quando Saul viu que após o sacrifício chegara Samuel o profeta, eu posso imaginar o seu rosto desesperado, porque o prazo de 7 dias ainda não tinha terminado, e ele se adiantou, ele se precipitou, e quando terminara de fazer o serviço, chega o profeta Samuel, e ele corre ao encontro para se desculpar, ele corre ao encontro para dar, quem sabe, uma desculpa, e dizer ao profeta Samuel que houve uma justificativa. Houve uma justificativa, pregador Elias, me ajude aí, aleluia. Houve, ele querendo se justificar diante do profeta, porque ele fez algo que essa coisa que ele fez, ou esse serviço que ele fez, lhe trazia danos muito grave, ao ponto dele perder o seu reinado, aleluia. A precipitação, aleluia, nos traz circunstâncias graves, ao ponto de perdermos o ministério, ao ponto de perdermos o trabalho, ao ponto de perdermos a família,
pois a precipitação é muito ruim. Por isso que o título que nós fizemos, no título ou o texto, o tema da qual nós dissemos aqui, que é o segredo de saber esperar. E o rei Saul, ele não sabia esse segredo. Eu estou mostrando aqui o erro de Saul, do rei, para que você que está aí do outro lado da telinha, você está aí com o seu celular, em sua casa, ou no rádio, vocês que estão do outro lado, amigo internauta, eu estou mostrando aqui um erro do rei Saul, para que você não faça, ou não siga aquilo que ele fez aqui. É apenas mostrando o erro de Saul, para que nós não fazemos do mesmo jeito que ele fez, se precipitar nas coisas de Deus. Aleluia. E o ser humano, nós temos esta dificuldade. Nós queremos que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, no dia que a gente quer, e às vezes não sabemos esperar. Quantos de nós, nós do povo de Deus, nós brasileiros, nós alagoanos, fizemos tais coisas? Veio a ansiedade é terrível. A ansiedade, ela provoca em nós um resultado imediato. E quando nós não temos esse resultado imediato, nós terminamos, nos precipitamos. E por essa precipitação, nós queremos justificar algo que nós erramos. Eu queria que vocês entendessem essa mensagem. E no versículo 11, irmãos, do texto em que lemos, diz assim: então disse Samuel: que fizeste? Aleluia. Saul, que fizeste, Saul? Disse Saul. Olha a justificativa de Saul por esse serviço de precipitação, um serviço que não lhe caberia fazer. Deus não deu autorização ou autoridade para o rei Saul fizer. Saul, portanto, mostrando que as circunstâncias levou ele a tomar esta atitude. Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias da qual combinado, eu posso dizer aqui, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Então essa foi a justificativa que o rei Saul disse para o profeta Samuel: olha, Samuel, eu tive os meus motivos. Olha, Samuel, eu tive os meus motivos. Eu vi, o povo se dispersaram de mim, o povo se espalharam de mim, e já estava juntando o inimigo. O exército dos filisteus estava se ajuntando. Eu me precipitei, mas eu tive meus motivos, Samuel. Eu tive o meu motivo, Samuel. Aleluia. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Olha, eu fui forçado a oferecer holocaustos, Samuel. Olha, o povo se dispersara, o povo estava se dissipando, estava saindo de mim, estava se afastando de mim. Aleluia. E eu vi que o exército estava pronto para guerrear. Então, as circunstâncias, Samuel, me levou a tomar esta atitude, e eu terminei fazendo esse sacrifício. Mas não foi culpa minha, foi a circunstância que levou eu a fazer este serviço. Não foi eu, foi a circunstância. Você sabe que eu sou rei de Israel, mas eu vi que se eu não fizesse esse sacrifício, nós iríamos perder a guerra. Qual foi o erro aqui do rei Saul? Não esperar
num combinado. Não esperar em Deus. Não esperar pelaquilo que Deus tinha determinado sobre a boca do profeta Samuel. Me espere 7 dias. Era só isso. Só 7 dias. Me espere. Não se aperreie. Aleluia. Não se aperreie. Se Deus pedir para você esperar um pouquinho, você espera. Porque uma precipitação ou uma atitude que Deus não permitira na sua vida pode lhe trazer danos. Pode trazer danos no seu trabalho, pode lhe trazer danos na sua vida ministerial, por conta de atitude que você faz ou que você toma, e querendo se justificar pelo motivo, dizendo que foi a circunstância que me levou a tomar essa atitude. A gente poderia trazer, irmãos, José, filho de Jacó. Ele estava onde? Ele estava no Egito. Já estava trabalhando como mordomo na casa de Potifar. E ele poderia se justificar diante de Deus quando a mulher de Potifar o assediou, querendo tomar a força, querendo trazer palavras bonitas, que a esposa de Faraó era uma mulher muito bonita, no Egito, ou seja, a sua senhora. E Potifar, o senhor de José, nesse tempo, saiu e isso ia demorar com a sua saída, e pediu para que José assumisse a sua casa. E aí foi nessa ocasião que sua mulher, vendo aquele jovem bonito, aquele jovem sarado, aleluia, e aí ela fez com que Samuel chegasse ao seu quarto, e ela exigiu de Samuel coisas que ele não podia fazer, mas José, ele não justificou os motivos, ele simplesmente não fez, ele simplesmente decidiu confiar em Deus, ele decidiu simplesmente confiar em Deus, obedecer a Deus e não fazer tal coisa. Ele preferiu correr, aleluia, dos braços da mulher de Potifar, e depois foi acusado e foi preso. Ele preferiu ser preso, ser acusado de coisas que ele não fez, do que desobedecer a Deus. Quem tem Deus nesta manhã, diga amém. Aleluia. José decidiu o quê? Em primeiro lugar, obedecer a Deus. Ele preferiu ser preso, ele preferiu ser acusado de molestar a esposa de Faraó. Ele preferiu ser preso do que desobedecer a Deus. Saul aqui ele foi diferente. Saul era rei de Israel. Não havia motivo nenhum de Saul se precipitar, nenhum motivo, aleluia. Mas ele, como rei, com a autoridade que ele era sobre a nação de Israel, não lhes dava o direito de se precipitar ou fazer algo que não lhe apraz, ou algo que não estava na sua alçada. Mas aqui, irmãos, eu entendo uma coisa, e é muito interessante aquilo que nós entendemos. Aleluia. Quando Samuel chegou onde Saul estava, ali em Gilgal, esperando o aval de Deus, e de longe já viu que Saul correu ao seu encontro para o saudar. A primeira verdade que eu entendo aqui, irmãos, escute. A primeira verdade que eu entendo aqui é justamente isso. É a justificação pelo pecado que você cometeu. Ou seja, você quer se justificar pelo pecado que você cometeu. Você não confessou o pecado. Você quer justificar o pecado que você cometeu. A primeira verdade que eu entendo aqui fui forçado pela circunstância. Aleluia. Então, nenhuma circunstância, meus irmãos, nenhuma situação difícil, nenhuma circunstância difícil não pode justificar o nosso erro ou o nosso pecado. O segredo é você esperar em Deus, no tempo de Deus. Aleluia. Não se precipite
precipite, espere em Deus, não tome atitude que depois pode lhe causar danos morais, pode lhe causar danos no trabalho, pode causar dano no ministério, aleluia. Pois nesta manhã a mensagem é: o segredo é saber esperar, aleluia. Esperar em quem? Em Deus, aleluia. No momento certo, na hora certa, Deus, como combinado, Ele chega no momento e Ele há de resolver o problema seu, aleluia. Samuel dissera para eles: Saul, me espere 7 dias. Se Deus falou com você que você espere 7, que você espere 1 mês, que você espere mais um pouquinho, não se desespere. Ninguém vai roubar a sua bênção, aleluia. Ninguém vai roubar a sua vitória, porque a sua vitória já foi determinada por Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Não adianta você se precipitar, não adianta você se esconder por trás de uma árvore. Isso é uma frase costumeira pelos filósofos: não se esconda por trás de uma árvore, ou seja, não se esconda por trás das desculpas, aleluia, porque para pecar não tem justificativa. Às vezes é preciso, ou às vezes é necessário, como fez José. José foi preso, mas ele não pecou. José foi acusado de molestar a esposa do seu senhor, mas ele decidiu obedecer a Deus, aleluia. Às vezes, meus irmãos, vêm as perseguições, vêm as injúrias, aleluia, vem tudo ao nosso favor para nós nos desesperar, para nós nos precipitar, mas não se precipite, aleluia. As calúnias estão surgindo e você quer agir, você quer fazer, você quer resolver com suas próprias forças, porque você foi caluniado, porque alguém inventou uma mentira a seu respeito, aleluia, que seja na igreja, que seja no trabalho, e aí você quer agir com suas próprias forças, porque você se acha grande o suficiente, e porque alguém fez isso, fez aquilo a seu respeito, querendo manchar o seu nome, aleluia, e você decide resolver com as suas próprias forças. Não faça isto, aleluia. Aprenda a esperar em Deus. É inevitável que no meio de nós, no meio de uma sociedade, às vezes nós somos caluniados. Sim, às vezes pessoas levantam falso testemunho contra nós. Não importa qual lugar você esteja, seja lá na vida secular, que seja na igreja, que seja no trabalho, há sempre essas coisas. Mas as calúnias, as perseguições, as injúrias não é motivo de você pecar, aleluia. Não é motivo de você se afastar de Deus, porque alguém disse que você desafinou quando cantou, ou que a sua voz não presta, ou porque sua pregação não foi muito boa, e alguém acha que é juiz, alguém acha que é o termômetro, que ele sabe a sua unção. Tem alguém que é assim. Ele é o termômetro da igreja, aleluia. Ele diz: o culto hoje não foi bom. Aí esse pregador não pregou muito bom não, foi ruim esse pregador. Eu acho que é você que precisa se converter, aleluia. Eu acho que você está tão longe de Deus, está tão frio, que uma palavra, aleluia, não toca o teu coração. O louvor não toca o teu coração. E aí essa pessoa cria, aleluia, cria ou causa circunstância na vida daqueles que querem trabalhar, aleluia, aleluia. E aí, não faça como Saul fez, glória a Deus, não faça, mesmo o inimigo diante de ti, aleluia, mesmo o povo se distanciando de ti, mesmo os amigos ficando distante de ti, por causa daquela calúnia, por causa daquela perseguição, aleluia. E eles acham que isso é verdade, mas é mentira, porque Deus sabe, Deus conhece a tua história, Deus sabe a tua labuta, Deus sabe as madrugadas que tu desce confiando nele, aleluia. Mas o inimigo é sagaz, o inimigo é sujo, aleluia. E tem alguns que são influenciados por ele, e aí ele causa em você, e aí pela circunstância, você diz assim: eu pequei, eu fui lá brigar com ela,
Eu fui lá brigar com ele. Eu desci a barriga. Eu rodei e fui brigar, meti a bolsa para cima e meti o cacete. Não faça isso. Aleluia. Espere em Deus, porque o inimigo está à nossa frente e a batalha é grande, a guerra é grande. Aleluia. A caminhada para o céu é difícil, mas você é vitoriosa. Aleluia. Você é vitorioso. Aprenda a confiar, aprenda a esperar em Deus. Espera. Num tempo determinado, Deus entra com providência na tua vida, nessa circunstância na tua vida, nisso que aconteceu na tua vida. Aprenda a esperar em Deus. Então o segredo aqui foi a precipitação de Saul. Saul viu o inimigo, sim. O povo estava se distanciando dele, aleluia. O exército estava pronto para guerrear e ele teve medo. Ele preferiu confiar nos seus homens, ele preferiu confiar na espada, ele preferiu confiar na lança, mas ele não preferiu confiar em Deus. O combinado era 7 dias. Aleluia. Qual é o combinado aqui? Aleluia. Qual é o combinado? O segredo é saber esperar. Espere. Se alguém lhe trouxe circunstâncias difíceis ou causou circunstâncias difíceis na sua vida, não tome nenhuma atitude. Decida obedecer a Deus. Aleluia. Ame os seus inimigos. Aleluia. Eu conheci um crente, não do nosso ministério, não vou dizer porque é falta de ética. Eu conheci e ele disse para mim: olha irmão Altino, eu disse para o meu pastor, aleluia, olha, se alguém falar mal de mim, se alguém me caluniar, eu disse para ele: o velho homem anda ao meu lado. Eu digo, esse camarada precisa se converter. Não é assim, irmão? Não é assim? Olha, o velho homem anda ao meu lado. Se eu souber que alguém me caluniou, eu vou lá e desço a madeira. Olha, não faça como Saul. Saul ia para a guerra sem Deus mandar ele ir. Aleluia. Ou seja, Saul fez coisas que Deus não mandou ele fazer. Aleluia. Então não deixe o velho homem ressuscitar. Mate o velho homem. Ou seja, mate a vontade da carne e comece a fazer a vontade do Espírito. Decida a esperar em Deus. Decida a confiar em Deus. Aleluia. Decida a esperar nele. Diga amém. Descansa. Deixa Deus trabalhar. E Ele trabalha a nosso favor. Ele luta as nossas guerras. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Meu Deus. Meus amigos, irmãos, meus amigos, internautas, aleluia. Saul, ele perdeu o ministério, porque ele terminou fazendo algo que não era permitido fazer. Não era permitido ele fazer, mas ele fez. Aleluia. E quando ele fez isso, ele trouxe as suas desculpas. Não tem desculpas quando você comete um erro. Confesse ele. Não faça como Saul. Foi saudar o profeta, dizendo: olha, profeta, eu só fiz porque a circunstância me levou a fazer. O povo estava disperso. O povo estava ficando distante de mim. Aleluia. Estava o inimigo na minha frente. E aí eu resolvi, por causa das circunstâncias, eu resolvi oferecer holocausto. Eu vou aqui conjecturar a vida de Samuel com essa conversa com Saul. Mas Saul, você é rei, você não é sacerdote. Aleluia. Você não é Deus, você é apenas um rei. Qual foi o nosso combinado? Não esperar 7 dias? Não terminou os 7 dias. Aleluia. Não terminou o prazo determinado. Não foi este ano que Deus disse que aquela bênção, ou aquilo que estava na justiça, aleluia, vinha à tona, o juiz não ia assinar, aleluia. Deus determinou que foi esse ano. Esse ano ainda não terminou. Não se precipite, aleluia. Decida a esperar em Deus. Não é nada melhor, irmãos, porque Deus não se atrasa, aleluia. Deus chega no momento exato, aleluia. Nós pensamos que Ele se atrasa. Se atrasa não. No momento certo, Deus chega ao seu favor. Deus chega no momento certo
para lhe dar vitória. Aleluia. Pois esse episódio que aconteceu na vida de Saul, para mim é um grande aprendizado. Aleluia. Não fazer aquilo que não está na minha alçada. Se aquilo não está na sua alçada, não faça. Mas eu vou perder, é melhor perder aqui na terra do que desobedecer ao Senhor. É melhor você perder coisas materiais, bem materiais, do que desobedecer a Deus. É melhor, porque a nossa caminhada, irmãos, a nossa caminhada é para cima, não é para baixo. Os valores não podem ser invertidos de forma nenhuma. Para Deus, o sacrifício, ele é banal quando não tem obediência. Então, obedecer é melhor do que você fazer holocausto. Olha Saul. Saul achava que fazendo este holocausto iria agradar a Deus. Pelo contrário, desagradou a Deus. E o que eu entendo aqui é que o sacrifício sem obediência é tolice. Aleluia. O sacrifício sem obedecer a Deus é vão. Aleluia. Mas não faça isso. Aprenda a esperar em Deus. O profeta disse que era 7 dias. Meu irmão, espere. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia trazer aqui outra história de outro homem que também se precipitou. Qual foi o outro homem? Elimeleque. Morava em Belém, e Belém significa casa do pão. Mas houve uma seca muito grande. E aí Elimeleque, ele decidiu pegar os seus filhos, 2 filhos que ele tinha, Marlon e Quilion, e a sua esposa Noemi, e foi para outra terra, só porque tinha uma seca. Mas ele não pediu a Deus uma autorização, porque o seu povo estava ali em Belém, estava ali, e porque somente ele saiu, porque ele não aprendeu a esperar em Deus. Elimeleque se precipitou, foi para uma terra estranha, e com certeza não teve o aval de Deus. Aleluia. E por causa dessa precipitação, dessa decisão de Elimeleque, causou a sua vida, ou seja, a sua morte, perdão, a morte dos seus filhos, 2 filhos, em um lugar estranho. Aleluia. Então o que eu aprendo? Se Deus mandou você ficar, fique. Aleluia. O que tem de irmãos, aleluia, dando motivo, me perdoe a expressão, me perdoe eu falar isto. O que tem de irmãos em nosso meio, bendito seja o nome do Senhor, que estão se precipitando, mudando de ministério e dando as suas desculpas, dizendo que a situação me fez tomar essa atitude, que a situação dali, que a situação dacolá me fez tomar essa atitude, por isso eu mudei de ministério. Mas isso não vai resolver o seu problema. Aleluia. Porque você deixou um problema naquele lugar e você correu, você não resolveu, você correu dele. Aleluia. Mas isso não é bom. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não estou aqui, irmãos, trazendo doutrina de forma nenhuma. Aqui é apenas uma lição, que o segredo é saber esperar em Deus. Aleluia. Se Deus falou, tudo bem. E se Deus não falou, continua no teu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Elimeleque pegou os filhos, pegou a sua esposa e foi para Moabe, uma terra estranha, uma terra estrangeira. Aleluia. Lá não adorava a Deus. Era uma terra que tinha os seus olivais, uma terra que tinha os seus pastos verdejantes, e ele começou a prosperar no lugar. Só que veio a morte de Elimeleque, veio a morte dos seus filhos. Olha o que acontece. Às vezes, por decisão dos pais, escute, por precipitação dos pais, às vezes causa danos à família. Aleluia. Mas isso está repreendido na sua vida. Aleluia. Porque nós aprendemos nesta manhã que o segredo é esperar em Deus. O segredo é confiar em Deus. Aleluia. Entregue a sua vida a Ele. Deixe que Ele resolva os seus problemas. Você pode dizer amém? Amigos internautas, você que está aí, você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo nesta manhã, se você está pensando em tomar uma decisão que Deus não ainda lhe deu autorização para você tomar, não tome. Espere em Deus. Aleluia. Às vezes pessoas chegam para nós, nos mostra
uma coisa melhor do que aquela que nós estamos. Mas Deus não mandou, não faça. Aleluia. O inimigo, ele nunca chega para você de chifrinho vermelho, de tridente, é nada. Ele chega de mansinho, fala bonito, lhe promete as coisas. No final, ele puxa o tapete e você cai com a cabeça no chão. Aleluia. Então, aprenda a esperar em Deus. Alguém chegou com conversa bonita, lhe trazendo algo que você acha como é bonito, e o lugar que você está feio, e o lugar lá é melhor, e ele mostra outras coisas melhor para você. Olha, não vá nessa onda não. Lembra da esposa de Potifar? Ela é bonita, mas José disse, mas não é minha. Ela é bonitona, ela é bem feita, mas não era minha. José decidiu não querer, pagou um preço, pagou, mas a recompensa veio do céu. Aleluia. Ele tornou-se governante do Egito, aleluia. Para o rei mandar em José, ele subia no trono. Você pode dizer amém? E aprenda a esperar em Deus, aleluia. Aprenda a esperar nele. O segredo é esperar em Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não faça como Saul, não faça como Elimeleque, faça como José, aleluia. Corra, não se apresse, não se precipite, aprenda a confiar. José esperou em Deus, e no momento certo, ele foi exaltado. Tome atitude como a de José, não tome atitude como a de Saul, não tome atitude como Elimeleque, não. Tome atitude como José. José decidiu, mesmo pagando o preço, mas ele decidiu obedecer a Deus. Você pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus neste momento? Fala conosco no chat, diga assim, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Porque se você entregar a vida a Jesus, lógico, Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar sabedoria para você conduzir a sua casa, para você conduzir os seus negócios, para você conduzir a sua vida ministerial. Deixa Deus tomar conta de ti. Aleluia, descansa nele, entrega os teus problemas no altar dele, na vida dele, sua vida a ele. Diga amém. Tem uma vida para Jesus?